Hermetismo. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Redirecionado de hermeticismo. Saltar para a navegação, saltar para a pesquisa. Text document with head question mark SVG. Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. Ajude a melhorar este artigo inserindo citações no corpo do artigo. Dezembro de 2009. Hermes Trismegisto. Hermetismo ou hermeticismo é o estudo e prática da filosofia oculta e da magia associados a escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande, uma deidade sincrética que combina aspectos do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth. Os escritos mais importantes atribuídos a Hermes são a Tábua de Esmeralda e os textos do Corpus Hermeticum. Estas crenças tiveram influência na sabedoria oculta europeia, desde a Renascença, quando foram reavivadas por figuras como Giordano Bruno e Marsilio Oficino. A magia hermética passou por um renascimento no século XIX na Europa Ocidental, onde foi praticada por nomes como os envolvidos na Ordem Hermética do Amanhecer Dourado e Eliphas Levi. No século XX foi estudada por Aleister Crowley, entre outros. Recentes estudos associam a filosofia de Hegel com o hermetismo. Índice 1. Escritos herméticos. 2. Hermes Trismegisto. 3. Evolução durante os anos. 4. Interpretações dos textos. 4.1 Caibalion. 4.2 Lectorium Rosicrucianum. 5 Referências. 6 Ver também. 7 Ligações externas. Escritos herméticos. Os escritos herméticos são uma coleção de 18 obras gregas, e as principais são o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, as quais são tradicionalmente atribuídas a Hermes Trismegisto. Estes escritos contêm os aspectos teórico e filosófico do hermetismo em seu aspecto teosófico. O bizantino é marcado por uma outra coleção de obras herméticas, que também são relacionadas ao Hermes Trismegisto, e contém uma tradição hermética popular a qual é composta essencialmente por escritos relacionados à astrologia, magia e alquimia. Esta versão popular encontra sustentação ou base nos diálogos herméticos, apesar dele se distanciar da magia. A prática da magia, entretanto, não está distante das práticas realizadas no Antigo Egito, a qual em uma última análise é a fonte de todos os diálogos herméticos, pois o hermetismo lá floresceu, e portanto estabelece uma conexão entre as duas tradições herméticas, filosófica e magia. O livro Caibalion foi escrito no final do século XIX por 3 iniciados que registraram as 7 leis do hermetismo. Não é um livro oriundo da era pré-cristã como se supõe. O hermetismo consiste, de forma sincrética, no estudo e prática da evolução e expansão da consciência humana até a consciência divina, penetrando assim nos mais profundos mistérios da criação, o que ficou conhecido como iniciação, iluminação ou senda no Oriente 2. Hermes Trismegisto. Ver artigo principal, Hermes Trismegisto. A divindade de Hermes Trismegisto provém da introdução do deus Taf na religião grega. Taf é um deus egípcio o qual simboliza a lógica organizada do universo. Ele é relacionado aos ciclos lunares a qual em suas fases expressa a harmonia do universo. E também como deus do verbo e da sabedoria foi naturalmente identificado com Hermes.
Como o deus da sabedoria, o Taf foi atribuído como escritor de uma série de textos sagrados egípcios, os quais descrevem os segredos do universo. Os textos herméticos antigos podem ser considerados também retentores de ensinamento e de uma base de iniciação à antiga religião egípcia. Como todos os deuses egípcios, o Taf inicialmente era adorado localmente, mas depois a adoração a ele espalhou-se por todo o Egito. Uma das localidades de adoração ao Taf era na Grande Hermópolis. Com o estabelecimento da dinastia ptolomaica naquela região, gregos imigraram também para a cidade sagrada de Taf. Desta imigração de gregos advém a identificação de Hermes com Taf.